Fala galera, beleza? Professor Samuel aqui de novo e a gente vai ver as correções de física da Unesp 2022. Então, olha só, a gente vai olhar para essa prova que tem bastante coisa interessante, tá? Vamos olhar com cuidado para ela, vamos rever alguns assuntos. Então, pega aí o seu caderno, sua anotação, seu lápis, caneta, vamos aquecendo aí, porque tem muita coisa legal para a gente ver de física nessa prova, beleza? Vamos começar com a questão 76, uma questão de cinemática bastante interessante, tá? Ó, quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração escalar constante A1. Olha só, vou marcar aqui, A1, beleza. E se move por uma rua retilínea até atingir uma velocidade máxima, beleza. Em um intervalo de tempo T1, tá aqui, T1, beleza. A partir desse instante, inicia um processo de frenagem, também com aceleração escalar constante. Pessoal, olha só. A frenagem é diminuir a velocidade, tá? É pisar no freio. E ele faz isso com aceleração escalar constante. Ô, professor, mas é, frear é aceleração também? Aceleração não é só quando a gente aumenta a velocidade? Não. Aceleração é mudança de velocidade com o tempo, tá bom? Então, se você está freando, está diminuindo a velocidade, também tem aceleração. E ele está dizendo que essa aceleração é constante. Até parar novamente no semáforo seguinte, em um intervalo de tempo T2. Beleza. O gráfico representa a variação de velocidade desse veículo em função do tempo nesse movimento. Gente, ó, gráfico aparece. Primeira coisa que você vai fazer quando você for encarar o gráfico é saber o que os eixos estão marcando, te dando de informação. Então, ó, eu olho para esse cara vertical aqui, ó, esse eixo vertical é velocidade, tá? E aqui é tempo no eixo horizontal. Então é um gráfico de velocidade por tempo. Isso é importante. Você tem que saber de qual gráfico ele está falando, tá? Tá. No trajeto entre os dois semáforos, a velocidade escalar média desse veículo foi de. Então, ó, outra coisa importante na hora que a gente vai encarar os exercícios é saber qual é a pergunta. O que ele quer saber? Ele quer, ó, entre os dois semáforos, ele quer saber qual a velocidade escalar média desse veículo, tá? Gente, erro comum, tá? Muita gente faz isso. Quando você tem um percurso dividido em dois tipos de movimento, né? Um está acelerando, o outro está desacelerando, e quer descobrir a velocidade média para o percurso inteiro, o pessoal costuma somar isso e dividir por dois. Não pode fazer isso. Não pode, tá? Guarda isso no coração, porque você não pode fazer isso na hora de resolver a prova. O que a gente precisa lembrar? Precisamos lembrar a definição de velocidade média, que eu vou deixar aqui no cantinho. Ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, se eu quero a velocidade média do percurso inteiro, eu preciso saber o ΔS do percurso inteiro e o ΔT do percurso inteiro, tá? Joia. Então, vamos olhar aqui para o gráfico. Olhando para o gráfico, esse gráfico aqui é de velocidade por tempo. E quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, a curva, a área embaixo da curva do gráfico, me permite descobrir uma coisa muito importante, que é exatamente o deslocamento, o ΔS. Só que como esse gráfico aqui está em duas partes, ele tem marcadamente aqui uma parte de aumento de velocidade e outra de diminuição de velocidade, eu vou pegar a primeira parte aqui e vou chamar de ΔS1. Beleza. A segunda parte aqui, ó, eu vou usar muita criatividade e vou chamar ela de ΔS2. Beleza, ΔS1 e ΔS2. A área embaixo do gráfico me permite encontrar o ΔS. Então, a área 1 é igual ao ΔS1. Então, eu preciso descobrir como é que eu encontro a área. Que figura é essa? Essa figura é um triângulo retângulo, tá? Não é qualquer triângulo, é o triângulo retângulo. Como é que a gente acha a área? Aí é de qualquer triângulo, né? Mas esse aqui a gente reconhece como triângulo. Mas a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Base vezes a altura dividido por 2. Joia. O que é a base do meu triângulo? É essa parte aqui que tá embaixo, ó,
que tem aqui? T1. Olha, T1. Intervalo de tempo T1. Vezes a altura do meu triângulo, ó, em pezinho aqui. Qual que é a altura? O que tá marcando aqui em cima? Velocidade máxima. Beleza. Então vou colocar aqui, ó, Vmax dividido por 2. Joia, beleza, fechou. Vamos parar por aqui, tá? A gente guarda isso aqui. Vamos olhar para o 2 agora. Então, o que a gente tem? A área 2 é igual ao delta S2, que é igual a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Então, ó, a base tá aqui, T2, joia. Então, vou colocar aqui T2 vezes a altura, Vmax. Beleza, dividido por 2. Tá, então eu tenho agora o ΔS, como é que eu calculo o ΔS para a primeira parte e para a segunda parte? A jogada agora é a gente pegar isso aqui e voltar para esse raciocínio inicial do deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo total, certo? Então, vamos lá fazer isso, ó. A velocidade total, né, a velocidade média total, vai ser então o ΔS total dividido pelo ΔT total. Ó, vamos pensar assim. O ΔS total, ele pode ser dividido em quantas partes for. Esse exercício dividiu em duas. Então eu tenho a primeira parte do movimento e a segunda parte do movimento. O que é o ΔS total? O que é o movimento total? Não é a soma da primeira parte com a segunda parte? É, então eu vou pegar o ΔS1 e vou somar com o ΔS2. Fechou. Vamos aqui, ó. ΔS1 mais ΔS2. Beleza, passei aqui a minha barra de divisão. Aí eu tenho o tempo total. Tá, o tempo total demorou uma parte do tempo para ele fazer o delta S1 e demorou outra parte do tempo para ele fazer delta S2. Então, quando eu somo os dois tempos, eu vou ter o tempo total. Portanto, aqui embaixo, vou abrir parênteses aqui, vou colocar T1 mais T2. Joia. Delta S1. Como que a gente escreveu esse delta S1 aqui? Desse jeito, ó. Equaçãozinha 1. E o delta S2? Desse jeito. Equaçãozinha 2. Então vamos lá, gente, ó. Eu vou pegar aqui, ó, escrever aqui embaixo, ó. Velocidade média vai ser igual, ó, no lugar do delta S1, vou colocar a primeira equação. Então vai ficar T1 vezes Vmax dividido por 2. Mais, no lugar do delta S2, a gente bota aqui a equação 2. T2 vezes Vmax dividido por 2. Gente, ó, é delta S1 mais delta S2, tudo isso dividido por T1 mais T2. Aqui eu substituí só o delta S1 e o delta S2. Então ainda preciso passar uma barrona aqui, ó, de divisão e colocar o que está no denominador aqui. T1 mais T2. Beleza? Olha, fica um bichão meio grande aqui, meio estranho, tá? Então, não se assusta, não se assusta. Quando tem uma coisa grande assim, você vai por parte. Vamos devagar aqui para resolver esse negócio, ó. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para essa parte de cima. Aqui, na primeira parcela, a gente tem Vmax sobre 2. E aqui também a gente tem Vmax sobre 2. Esse é um fator comum. Quando aparece um fator comum em parcelas que estão somando, eu posso colocar isso em evidência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, Vmax dividido por 2, tá? Vou voltar para o preto aqui e deixar esse destacado para a gente lembrar que ele está em evidência. Bom, esse Vmax dividido por 2, ele estava multiplicando por quem? Pelo T1 mais T2. Olha só, então vou abrir parênteses aqui. Temos T1 mais T2. Ah, dividido por quem? Por T1 mais T2. Professor, tem T1 mais T2 em cima e T1 mais T2 embaixo. O que eu faço? Corta, 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 corta. Beleza, quem sobrou aqui? Vmax dividido por 2. Então,
olha só, a minha velocidade média é simplesmente Vmax dividido por 2. Aí você pensa assim: "Nossa, eu cheguei no final, né, parece que não tem mais nada". Aí você vai olhar para as alternativas, putz, não tem. Não tem Vmax dividido por 2. Deus, o que que eu faço? Será que eu fiz tudo errado? Não. Você vai fazer o seguinte, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é guardar isso aqui, ó, no coração, tá? Velocidade média é igual a Vmax dividido por 2. Aí, vou colocar aqui, ó, velocidade média é igual a Vmax dividido por 2. E a gente vai lembrar de um conceito importante que está aparecendo nas alternativas, que é a aceleração. Não tem nenhuma com Vmax, mas tem aí, ó, quase todas, né, estão com a aceleração A1. Vamos lembrar aqui, ó, o que que é a aceleração? A aceleração é variação de velocidade ΔV por intervalo de tempo, ΔT. Então, aqui o que está aparecendo é A1. Eu preciso me preocupar com a primeira parte do movimento, então, a primeira aceleração, tá? Então, do A1, eu vou abrir aqui esse ΔV e vou colocar V final menos V inicial, V menos V0, dividido por o ΔT, não me importa muito o T inicial, então eu vou colocar aqui o que ele já me informou, que é o T1, tá? Por que que o V inicial é importante? Simplesmente porque este carrinho aí, ele começa parado, ó. No começo ele tá parado. Ele tá parado e aumenta a velocidade dele até onde? Até a velocidade máxima. Beleza? Então, ó, até a velocidade máxima. O que que a gente vai ter aqui então? A gente vai ter esse cara aqui zera, certo? Então a gente vai ter V max dividido por T1. Olha só, que coisa bela. Então eu vou colocar aqui, ó. A aceleração A1 é a mesma coisa que Vmax dividido por T1. Lá no que naquilo que a gente tinha guardado no coração, ó, que está aqui no começo, eu tenho Vmax dividido por 2. Eu quero substituir esse Vmax, porque ele não aparece nas alternativas, eu quero escrever outra coisa no lugar dele. Então eu vou passar esse T1 aqui, ó, multiplicando, tá? Passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar setinha para cá, o Vmax vai ser A1 vezes T1. Beleza, vamos pegar isso aqui e substituir nessa equação aqui? Vamos sim. Então a gente vai fazer assim, ó. A velocidade média vai ser, no lugar do Vmax, vamos colocar A1 vezes T1 sobre quem? Sobre 2. Aí a gente vai procurar onde tem A1 vezes T1 sobre 2. Aqui na alternativa D, tá bom? Gente, ó, o que você precisa ficar atento nesse tipo de exercício, tá? Sempre que tiver mais do que um trecho no movimento completo, não pode somar as velocidades e dividir por 2. Isso não vai te dar a velocidade média do trecho. Você precisa encontrar o ΔS total e dividir pelo tempo total. Uma outra coisa que assusta nesse exercício, eu nem falei no começo, mas olha só, não tem número. Não tem número. Os valores de aceleração, de tempo, não existem aqui, tá? Só tem o 2 lá que é da fórmula, mas valor mesmo de tempo, aceleração, velocidade não tem. Você está lidando só com álgebra, só com letra, tá? Então é uma coisa para ficar atento aí, não se assustar. Viu como foi o exercício? Tranquilamente. Você faz as mesmas contas, recorre às mesmas fórmulas, vai dar beleza, tá bom?